empresa, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, tá? Que entrega soluções práticas, inovadoras para as outras empresas também. E a gente tem um papel importante também de conectar os profissionais, né, ao mercado por meio da alocação, de talentos de TI e o hunting especializado também, tá? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Art Talks. O Art Talks é o nosso programa mensal, né, de disseminação de conhecimento, troca de ideias e aprendizado, que a gente traz pessoas especialistas sobre alguns temas e também os nossos colaboradores às vezes fazem algumas palestras aqui para a gente também. Hoje a gente está começando uma edição muito especial, uma série de 4 encontros com a psicóloga Clécia Sodré, que vai conduzir uma jornada de conhecimento, né, e aprofundamento sobre o tema também, sobre o transtorno do espectro autista. Então, neste primeiro encontro, a Clécia também vai abordar sobre o desenvolvimento típico versus o desenvolvimento atípico. Então, aproveitem esse momento para aprender, tirar dúvidas também. Clécia, é um prazer te receber aqui. Palavra com você agora. Bom dia a todos. É um prazer voltar aqui. Na última conversa que a gente teve, tiveram várias dúvidas, e aí, conversando com a Bárbara, a gente percebeu que talvez seria interessante trazer mais informações, porque foi uma conversa que acabou abordando alguns temas mais superficialmente. Então, para trazer mais informações, eu montei essa série de 4 palestras, e eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês só levantar a mãozinha. Então, eu vou me apresentar para vocês. Da última vez eu não trouxe nenhum material expositivo, mas para poder guiar a conversa e também não tirar o almoço de vocês, porque da última vez a gente passou um pouquinho. Então, eu trouxe uma apresentação. Eu vou ler aqui no computador que tá maiorzinho, que eu sou meio cega, gente. Então, eu sou psicóloga comportamental, eu sou pós-graduanda em ABA para autismo e deficiência intelectual. Eu atuo na área comportamental infantil há mais ou menos 4 anos. Eu não sou psicóloga há 4 anos, mas eu já trabalhava antes de formada, eu era acompanhante terapêutica de clínicas terapêuticas em ABA. Atualmente eu trabalho com atendimento e supervisão de casos clínicos. Eu também ofereço orientação parental e treinos familiares. E eu realizo atendimentos em psicoterapia comportamental, tanto na modalidade online quanto na presencial. E aí embaixo eu coloquei o meu contato, a minha rede social e onde eu atendo aqui na cidade. Me sigam. Eu sempre compartilho bastante informações sobre a área lá. Então, essa primeira palestra dessa série Descomplicando o Autismo, a gente vai falar sobre autismo e infância atípica. Só um minutinho, pronto. Então, quando a gente vai pensar em desenvolvimento, tanto atípico quanto típico, a gente precisa pensar primeiro em desenvolvimento infantil de um modo geral, que vai ser um processo que as crianças elas vão adquirir habilidades, sejam elas motoras, cognitivas, sociais, emocionais e linguísticas. E essas habilidades elas vão ser adquiridas dentro de um intervalo considerado esperado para cada faixa etária. Então, todas essas aquisições, elas vão ocorrer em uma sequência que é relativamente previsível, porque para adquirir habilidades que exigem mais dificuldade mesmo pela criança, elas precisam ter habilidades mais básicas já adquiridas. Então, segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, existe uma coisa chamada Marcos de Desenvolvimento Infantil. E aí, cada fase, cada idade tem um marco de desenvolvimento. Então, esses marcos, eles vão ajudar tanto os pais quanto os profissionais a acompanhar, para ver se a criança ela está se desenvolvendo dentro do esperado ou se há algum sinal que merece atenção. Então, eu coloquei alguns exemplos de marcos. Por exemplo, aos 6 meses, a criança ela precisa começar a sorrir espontaneamente. Ela emite sons para interagir,
ela leva objetos à boca e ela mostra interesse pelo ambiente. Já aos 12 meses, é esperado que a criança ela diga algumas palavras simples, como mamãe, dadá, ela responda ao próprio nome, né, quando chamada, e ela vai demonstrar curiosidade ativa. Por exemplo, vai engatinhar para alcançar um objeto, vai usar o alcance dirigido. Aos 18 meses, a criança ela deve começar a apontar para mostrar o que ela deseja, usar algumas palavras e andar com mais segurança. E aos 24, a gente espera que ela use frases de pelo menos 2 palavras, por exemplo, quer bola, ou quer mamar, me dá, e ela vai seguir comandos simples e demonstra interesse em outras crianças. E esses marcos, eles vão indicar que o cérebro ele está se desenvolvendo de maneira saudável e que as experiências do ambiente, elas estão sendo absorvidas de forma eficaz. Claro que a gente vai pensar que esse ritmo ele pode variar levemente entre as crianças. Só que ainda assim, esses marcos eles devem ser sim contemplados. E quando a gente foge dessa norma, é que a gente tem o desenvolvimento atípico, que vai se referir, né, a esses desvios que são significativos. E aí esse desvio ele pode ser um atraso ou uma ausência no surgimento de habilidades importantes, ou ausência de fala, ausência de contato visual. Em muitos casos, os sinais eles são mais sutis no início, só que com o tempo eles vão se tornar mais evidentes. E aí eu trouxe alguns sinais de alerta. Por exemplo, ausência de balbucios, de gestos, como apontar, ou acenar, ou a falta de resposta ao próprio nome. Também tem ausência de palavras mais simples até os 16 meses, ou ausência de frases de 2 palavras espontâneas e funcionais. Tem a perda de habilidades previamente adquiridas, como parar de falar ou interagir socialmente. E essa parte, nessa perda de habilidades, a gente vai entrar um pouquinho na neurociência daqui a pouco, que eu vou explicar o porquê que crianças têm habilidades adquiridas. O meu filho, ele sorria e ele mantinha contato visual até os 2 anos, e aí depois parou. E aí eu vou explicar para vocês por que isso acontece. E tem alguns estudos, né, longitudinais, que eles isso tem um de 2015, se eu não me engano, depois eu posso passar a referência, que ele mostra que os primeiros sinais de autismo, eles podem já aparecer já no primeiro ano de vida, na verdade nos primeiros meses de vida. E eles envolvem áreas como comunicação não verbal, interação social e padrões sensoriais atípicos. E agora sim, a importância da identificação precoce. A gente tem que pensar que o cérebro da criança, já nos primeiros meses de vida, ele vai estar em um período que a gente chama de janela de plasticidade neural. É nesse momento que vai ocorrer a maior formação das conexões sinápticas, que seria as linhas de aprendizado. Então, a experiência ela vai moldando o cérebro. Então, quanto mais intervenções apropriadas são aplicadas, maiores são as chances do desenvolvimento de habilidades adaptativas. Desculpa, gente, foi. E durante esses primeiros anos de vida, né, o cérebro ele vai passar pela pela sinaptogênese, que nada mais é do que a formação das sinapses, que são essas conexões entre os neurônios. Então, já que o cérebro está produzindo umas conexões, é um momento de constante aprendizado, tá? A criança, ela está sendo ali
está sendo estimulada, então ela está aprendendo. Só que pensa, você lembra de tudo que você aprende na sua vida? Não. Por quê? Porque o cérebro ele vê, eu não uso isso daqui, eu uso menos essa informação. Então ele vai excluindo e dando espaço para o que é mais reforçado. Então, com o tempo, com a criança, vai ocorrer o que a gente chama de poda neural. Então, essas conexões, elas vão sendo eliminadas e outras vão sendo reforçadas, porque são mais usadas. Em crianças com autismo, existem estudos, né, que provam que essa poda, ela é menos eficiente. Então, isso pode contribuir para a sobrecarga sensorial, para a dificuldade na filtragem de estímulos e na rigidez comportamental. Então, se a gente for pensar em uma questão de habilidades em si, a criança ela pode sim aprender, pode ter sim uma habilidade adquirida, pode falar. Só que quando ocorre a poda, pode podar o que não deveria. E então poda uma habilidade e ela deixa de fazer aquilo. Por isso que tem esses momentos de regressão. E por isso que a intervenção precoce, ela vai ajudar a consolidar essas funções, essas conexões funcionais. Porque a gente vai estimular exatamente as habilidades que a criança precisa. Ela faz contato visual, mas é só espontâneo de vez em quando, tá? Não, eu vou fazer um ensino intensivo para trabalhar o contato visual durante uma estimulação sensorial com essa criança. Então, isso vai sendo reforçado. Então, quando essa criança for passar pela poda, já que essa habilidade ela já foi reforçada, existem menos, existem menos chances dela ser podada. E todo esse processo neural, ele vai acabar emergindo em forma de comportamento. Então, toda criança, a gente tem que pensar que ela se comunica sim, seja verbal ou não. E mesmo que ela não vai utilizar as palavras, quando um bebê chora, por exemplo, ele está informando pra gente que alguma coisa não tá dando certo, alguma coisa não tá bem. Seja fome, seja sono, ou ele está incomodado por alguma coisa. Então, o choro é uma forma de comunicação. E conforme a criança ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo habilidades verbais, né? E com essas habilidades verbais, a gente espera que essas habilidades elas substituam comportamentos mais impulsivos. E, por exemplo, o apontar. Ela vai pedir verbalmente, ela vai nomear o que ela quer. Só que com as crianças com desenvolvimento atípico, e nesse caso que a gente está falando sobre as crianças dentro do TEA, essa substituição ela pode não ocorrer de uma forma mais linear. Então, quando faltam, se você não consegue se comunicar, se você não tem as ferramentas comunicativas adequadas, o seu comportamento ele vai se tornar a sua única forma de expressão. Segundo eu sou da aba, né? E a aba fala que o comportamento ele é a função de um propósito. Então, ele serve para obter algo ou evitar algo. Então, por exemplo, o chorar, o gritar, o jogar um brinquedo no chão. Às vezes a criança ela não está fazendo birra. Não, ela está comunicando a você alguma coisa. Seja, eu não quero mais brincar disso, ou eu quero continuar nessa atividade, eu não quero tomar banho agora. Ou pode ser simplesmente um pedido de ajuda ou uma frustração. Se você tenta ali continuamente passar uma informação e as pessoas não te entendem, isso gera frustração na criança. E isso pode sim desencadear e sim uma crise, de fato. E aí, por que que acontecem as crises, as birras e a fuga? Eu coloquei fuga e esquiva porque para gente da área tem uma diferença conceitual, mas a nível de explicação aqui eu vou manter assim, de fuga e esquiva. Então, essas é, as crises. As crises no comportamento,
elas vão ser respostas com bastante intensidade a situações que a criança ela não consegue controlar. Então, uma crise é diferente de uma birra exatamente porque na crise, a criança não tem controle. Não dá para você falar, para de chorar, para de fazer isso. Ela não controla o que ela está sentindo naquele momento. Então, pode ser por frustração, por não conseguir expressar o que ela sente ou o que ela quer, dificuldade em lidar com mudanças, sejam elas esperadas ou inesperadas. E também a sobrecarga sensorial, por exemplo, luz forte, barulho ou toques não esperados. Tem também as fugas, né? Que vai ser uma estratégia e que tem a função, na verdade, né, de afastar um estímulo que é aversivo naquele momento. Então, ela pode fugir para evitar locais barulhentos ou com muitas pessoas, atividades difíceis, como uma própria lição de casa ou contato visual. E essa fuga, nesse contexto, ele é um comportamento funcional. Então, a gente precisa sempre entender qual que é a função que esse comportamento que a criança está emitindo tem nesse ambiente, para modificar esse ambiente. E quando a gente vai pensar em função de comportamento, eu sempre me comporto para conseguir algo. Sempre assim, todo mundo aqui se comporta para obter um resultado. Por exemplo, cadê? Bárbara, para que você trabalha? Para pagar boletos. Thaís, por que você trabalha? Eu? Isso. Porque eu tenho uma carreira, então eu quero me desenvolver na minha carreira e com certeza pagar contas que faz parte aí do show, né? Sim. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida, existe uma função. O trabalho, ele tem uma função social, ele tem uma função financeira para um fim financeiro. Então, a gente sabe aquela frase, ai, a criança ela você tem que me respeitar porque eu sou sua mãe ou porque eu sou seu pai, tá? Só que cadê a função nisso? Para a criança que está dentro do espectro, precisa ser mais precisa ter uma função mais real, mais palpável, não apenas um conceito abstrato de respeito. O que é o respeito? Para a gente é mais fácil entender. Só que para uma criança literal, não funciona assim. E aí, se a gente for pensar em reforço, né? O que vai reforçar um comportamento? Existem quatro funções do comportamento que são as mais comuns, que aí a gente chama de seta. Nossa, eu não consigo nem mostrar. No fundo da capa do meu celular é transparente. E aí eu fico colando um monte de post-it para coisa para eu não esquecer. Aí tá escrito seta. Para eu nunca esquecer isso, que é muito importante. Que vai ser sensorial, esquiva, tangível e atenção. Vocês podem avaliar os comportamentos que vocês emitem durante o dia. Normalmente a gente está fazendo por uma dessas quatro coisas. Ou eu quero fazer uma estimulação sensorial, uma autoestimulação, ou eu estou me comportando porque eu quero evitar uma situação que eu acho aversiva, ou eu estou me comportando porque eu quero ganhar algo tangível, no caso dinheiro, pelo trabalho, ou então eu estou me comportando porque eu estou buscando a atenção social de alguém. E aí é tão importante a gente saber qual é a função do comportamento da criança por isso. Porque, imagina, ela está se comportando, tem caso de criança que belisca. Se belisca, beleza. E aí eu vou e reforço ela toda vez que ela faz isso daqui, deixa eu ver, eu vou e dou atenção para ela. Não, eu corto a atenção dela. Porque eu acho que ela tá fazendo aquilo ali para me pirraçar
e cortei. Não vou ficar olhando, porque tem muito disso. Tem um termo que a gente usa que é a extinção de comportamento. E aí acham que a gente vai ficar ignorando todo o comportamento da criança. E não é assim. Ela tá se beliscando, pode ser, por uma estimulação sensorial. Ou então porque ela tá tentando se esquivar daquela situação. Ela faz isso quando ela quer evitar fazer a lição de casa. Então eu preciso saber o que ela tá buscando com aquele comportamento antes de fazer uma intervenção. Porque às vezes eu posso reforçar mais ainda se eu não sei qual que é a função. E aí eu vou passar um pouquinho sobre os profissionais que eles vão trabalhar nesse acompanhamento. Inicialmente, né, porque a detecção precoce, né, dentro desses sinais de atraso no desenvolvimento, ela é essencial para garantir que a criança ela tenha acesso a intervenções para mudar realmente, de fato, o curso do desenvolvimento dela. Eu tenho uma supervisora que ela está trabalhando atualmente em casa de uma criancinha um bebê de 4 meses. Então, antigamente só se fazia laudo de criança acima de 6 anos. Hoje em dia eu trabalho com crianças com 2 anos que já são laudadas. Por quê? Porque a gente precisa pensar exatamente nessa perda de habilidades que vem da poda neural. Eu não posso deixar, com 7 anos, a criança já passou por várias podas. Eu não posso deixar para ensinar para ela só depois disso. Então, quanto o mais recente de um sinal atípico que eu note nessa criança, é importante realizar uma intervenção. E eu acho que talvez a gente tenha que pensar, a criança está fazendo intervenção cedo, quer dizer que ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento? Não. Ela só pode ter um atraso, seja na fala, seja numa interação social. E se eu estimular, eu consigo criar essa habilidade. Eu consigo reforçar essa habilidade nela. E tem alguns estudos também que já mostram que o cérebro, ele passa por um período de alta neuroplasticidade, que vai ocorrer nesses primeiros anos de vida. E é por isso que a intervenção precoce é bem eficaz. E aí, se a gente for pensar nos principais profissionais envolvidos na avaliação, inicialmente a gente passa pelo pediatra, né, que é o primeiro profissional que é procurado. E o pediatra, ele precisa ser procurado quando você nota qualquer sinal diferente na criança. E eu digo, assim, de coração mesmo, se você tem uma criança que você notou algo diferente, não vai nessa de, cada criança tem o seu tempo. Porque por mais que, sim, ninguém se desenvolve na mesma velocidade, no mesmo período, nem toda criança vai engatinhar no mesmo mês, mas ainda assim a gente precisa sim seguir os marcos de desenvolvimento. Se o seu médico não, talvez fale assim, não, fica calma, porque as crianças se desenvolvem de forma diferente, talvez é válido buscar uma segunda opinião, porque é o desenvolvimento de uma criança. Obviamente, as famílias elas vão sofrer com isso de uma forma ou de outra, mas a gente tem que pensar na criança de fato, é a vida dela. Então, acho que vale a pena buscar outras opiniões. Então, o pediatra ele pode fazer essas avaliações gerais e ele pode oferecer os encaminhamentos, né, para outros profissionais. E eu acho que hoje em dia o pediatra já pode oferecer esses encaminhamentos, mas antes era só o neuropediatra, que aí é mais difícil da gente conseguir encontrar em algumas cidades. E também é financeiramente bem mais caro. E aí o médico ele vai encaminhar para os profissionais, né? E aí a gente pensa no psicólogo, que ele vai investigar o comportamento, ele vai ver qual
quais são as habilidades que aquela criança não sabe, quais comportamentos estão em déficits e quais estão exacerbados, vai pensar em um nível de cognição, vai trabalhar os aspectos emocionais e sociais dessa criança. E o psicólogo ele pode fazer aplicação de testes padronizados também. E vai trabalhar com observação clínica. E aí a gente vai pensar também no fonoaudiólogo, que trabalha também dentro desse trabalho interdisciplinar. E o fonoaudiólogo, normalmente, ele é o primeiro profissional que é procurado, porque os pais querem que os filhos falem. Tem até uma rixazinha dentro da área, porque normalmente a prioridade é a fala. Mas o fonoaudiólogo, ele vai poder avaliar a linguagem receptiva, a expressiva, a articulação, a comunicação não verbal, a pragmática social. E o fonoaudiólogo, ele é muito importante quando a criança, por exemplo, ela não vai responder ao próprio nome, ela não aponta, ou então ela tem uma fala ecolálica, que seria a repetição de palavras sem uma função comunicativa de fato. Porque tem essa questão de, a criança, ela é verbal ou ela não é verbal? A criança, ela pode ser verbal, ela pode produzir sons verbalmente e ainda assim não ter uma linguagem funcional. Então, se ela só tem aquilo ali, fulaninho é verbal, mas ele só repete a mesma palavra, a mesma frase por uma ecolalia constante. Então, essa comunicação, ela não é eficiente para comunicar um discurso, para comunicar uma mensagem. Por isso que o fonoaudiólogo é tão importante. Ele vai desempenhar, né, um papel central, assim, na intervenção precoce no autismo. E ele vai ajudar também a desenvolver meios de comunicação, seja o PECS, seja o CA, para poder desenvolver, né, a comunicação ou alternativa ou aumentativa. Também nós temos o terapeuta ocupacional. Só um minutinho. E o terapeuta ocupacional, que é o TO, ele vai avaliar seja a integração sensorial ou a coordenação motora fina, grossa, regulação emocional e as habilidades da vida diária. Então, a TO ela vai ser indicada quando a criança tem hipersensibilidades, seja a sons, toques, cheiro, se ela demonstra dificuldade para se vestir, para escovar os dentes, usar talheres, se tem dificuldades, se tem movimentos, né, desorganizados ou dificuldade de planejamento motor. Então, a terapia ocupacional ela é baseada na integração sensorial. Não. A terapia ocupacional, quando é baseada, né, dentro da integração sensorial, ela traz muito apoio dentro do ABA e dentro de uma abordagem de desenvolvimento para crianças com autismo. E aí nós temos o psicopedagogo também, que embora a psicopedagogia ela não tem uma regulamentação como profissão da saúde, o psicopedagogo ele pode fazer parte de uma equipe multidisciplinar, colaborando com a escola, com famílias, em um plano de intervenção educacional, porque ele vai trabalhar escrita, leitura, raciocínio lógico, atenção, memória, vai ajudar a criança a entender as dificuldades escolares, e se essas dificuldades escolares elas estão ligadas a um transtorno do neurodesenvolvimento ou a fatores emocionais. A gente pensa também sobre a concomitância, né, de outros transtornos
dentro do autismo. Então, é muito comum a deficiência intelectual estar associada ao TEA. Por isso, um psicopedagogo seria tão interessante para poder facilitar o aprendizado dessa criança. Eu não coloquei aqui, mas também tem um neuropsicopedagogo. E aí ele vai trabalhar com abordagens, né, da neurociência, vai trabalhar aspectos cognitivos e sai um pouquinho da área só da psicopedagogia, não lida apenas com o aprendizado escolar. Inclusive, dentro dessas 4 palestras, eu não quis trazer só a minha área. Então, não quero falar só de comportamento, só de aba. Tanto que a segunda palestra vai ser ministrada, né, por uma neuropsicopedagoga, que eu consegui para vir falar um pouquinho com vocês, falar sobre adaptação escolar, sobre adaptação de recursos mesmo em casa. E eu acho que é um tema que cabe muita conversa, porque é muito, como eu disse na última conversa que a gente teve, é muito fácil eu falar, sendo que em casa é diferente. Então, é por isso também que eu trabalho com orientação parental, porque 1 hora de clínica não faz quase nenhuma diferença. Se eu não tiver apoio da escola, se eu não tiver apoio da casa, eu não vou conseguir um avanço expressivo na vida dessa criança. Meu computador desligou sem bateria agora, gente. E foi isso que eu preparei para hoje. Muito bom, Cleo. Eu não sei se você vai falar nos próximos encontros, mas eu tenho uma dúvida. Você tinha dado o exemplo da criança se beliscar para evitar uma situação, né? E aí, o que fazer nesse caso? Não sei se você vai falar nos próximos encontros, mas fiquei com essa dúvida. Eu queria falar, eu vou passar, né, sobre análise funcional, que para a gente ver, quando a gente vai pensar em uma função de comportamento, a gente trabalha com uma tríplice de contingência, é um nome feio, mas que seria a gente analisar um antecedente, uma resposta e uma consequência. O que está acontecendo antes dessa criança se beliscar, por exemplo? Antes dela se beliscar, eu ofereço uma tarefa, uma demanda para ela. Então, antecedente, demanda. Qual que foi o comportamento? Se beliscar. Qual que foi a consequência desse comportamento? Eu ofereci, talvez, um brinquedo de estimulação sensorial para ela, porque talvez aquela lição ali é muito difícil. E aí ela fica nervosa, e aí fica ansiosa, e ela precisa ter alguma estimulação sensorial. Ou então, ela faz olhando para mim e eu continuo olhando e falo, não pode fazer isso, e falo, vamos tirar essa atividade. Antes de fazer qualquer intervenção, eu preciso saber por que ela está se comportando daquela forma. Por isso que a gente faz essa análise. Então, se for sensorial, eu posso oferecer um estímulo sensorial. Se for por atenção, eu posso ofertar atenção em momentos que ela não esteja fazendo aquilo. Ou então eu posso ensinar uma maneira funcional para ela pedir atenção para mim. Se é uma criança verbal, eu vou ensinar verbalmente o pedido. Se é uma criança não verbal, eu posso ensinar ela a se comunicar pelo método de comunicação alternativa que ela usa. Então, ela vai ter que me entregar uma fichinha de, quero brincar agora, quero uma atenção. Para que ela não precise recorrer a uma autoagressão, por exemplo. Entendi. Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu ia perguntar, Cleo, sobre o belisco que você falou de autorregulação, a minha dúvida é sobre o belisco, né? Que ela se
machuca, enfim, por vários motivos, que pode ser uma autorregulação. Pode ser uma autorregulação, sim. Pode ser. E aí, por isso que seria importante uma avaliação, né, multidisciplinar, para a gente entender essa função. E se for uma autorregulação, então buscar estratégias. Existem outras formas de autorregulação para ela fazer? Eu posso oferecer outras formas para ela ter essa mesma sensação? Existem, como é que é o nome? Braçadeiras de compressão, por exemplo, ou roupas de compressão que vão ajudar nessa autorregulação. Existem objetos, como eu falei, né? Então, pode ser sim, mas eu acho que cada caso ele precisa ser investigado individualmente. Esse povo estava tão falante na última. Pois é. Vou aproveitar para fazer mais uma. Quando você diz aba, é um método de tratamento, certo? Não? Você pode explicar o que é? Eu faltei dessa aula. Pode explicar pra gente? Dentro da comportamental, a gente vai ter, são 3 áreas. Tem uma filosofia, tem um campo de estudo e tem uma ciência prática, porque a gente tem análise do comportamento, que, por exemplo, a psicologia comportamental experimental, é de testagem, sabe do ratinho? Aquilo é experimental, tá? Eu sei em laboratório, eu sei em locus trabalhar esses aspectos comportamentais. Só que a aba, ela vai se dedicar a solucionar problemas práticos da vida real. Então, não é um campo de estudo, como o behaviorismo, por exemplo. Ele vai ser uma área prática, então eu posso atuar em... Ficou mais famoso trabalhar com autismo, porque normalmente as pessoas autistas elas têm muitas habilidades em déficit. Então, eu preciso fazer um ensino de habilidades mais intensivo. Então, eu vou me basear em estudos, pegar esse comportamento, tanto científico, filosófico, e aplicar na prática para ajudar na vida dessa criança. E é por isso que existem problemas que chegam para a gente que a gente não soluciona. Porque não faz sentido. Por exemplo, a criança, a escola manda ela para terapia, encaminha porque ele fica fazendo seria uma estereotipia. Tá. Aí por que tá mandando essa criança para terapia? Porque tá me irritando. O problema é seu que está te irritando. Qual o prejuízo que isso está causando na vida daquela criança? Se não causa prejuízo, eu não faço intervenção. Então, mas a criança está se beliscando, está causando um prejuízo na vida dela. Então, eu vou ensinar uma maneira mais funcional, talvez, dela comunicar aquilo que ela precisa expressar, porque isso daqui quer comunicar alguma coisa. Eu só não sei o que ainda. Foi só. Eu queria tirar uma dúvida, jogando lá para frente mesmo, que você falou dessa aquisição de habilidades, né? O ABA vai trabalhar muito esses problemas do dia a dia e reais. Para pessoas que têm, né, TEA, mas já estão, né, numa fase de desenvolvimento, por exemplo, adolescência e fase adulta. Tem alguns grupos dessas aquisições de habilidade, porque, por exemplo, eu conheço uma versão que não é para TEA, né, que é a DBT, para questões de regulação emocionais. E tem vários grupos que eles conversam sobre essas aquisições de habilidades. Existe isso também no TEA? Então, vai ser muito particular de cada caso, o que eu vou usar, o que eu vou trabalhar, porque é um espectro.
né? Então, se eu for pensar num adolescente em suporte 1, eu não vou trabalhar o mesmo ganho de habilidades ou as mesmas habilidades que um nível 3, por exemplo. Antes da gente começar, eu estava falando com a Sofia que, por exemplo, um TEA nível 1, que ele está na terapia desde o comecinho da vida. Então, passou toda a infância, toda a adolescência, chegou na fase adulta. Nossa, sabe todas as habilidades comportamentais que necessitaria, mas a gente ainda tem a rigidez cognitiva. Eu ia falar SARA, mas não é uma doença para sarar. Mas eu não diminuo ao zero a rigidez cognitiva, porque vem lá da poda neural. É uma remissão ali, né? Ele consegue ter uma vida funcional, mas ele precisa ainda de um suporte ali para essa rigidez. Sim. E eu não vou trabalhar essa rigidez em um adulto com aba. E aí a gente tem algumas indicações. A TCC, por exemplo, é uma indicação que vai conseguir trabalhar essa rigidez. Então, a questão de habilidades sociais em si vai variar de caso para caso. Do que aquela criança, o que aquele jovem está precisando naquele momento. E aí tem vários profissionais que conseguem trabalhar isso, seja TO, seja psico, mas realmente vai depender de caso para caso. Entendi. Aí não dá para fazer alguns grupos assim para essa interação. Não, eu posso até fazer grupos, mas eu vou pegar. Eu tenho 5 pacientes. Só que João e Maria têm as mesmas questões. Então tá, eu vou trazer um grupo que tenham as mesmas dificuldades ou que precisam desenvolver as mesmas habilidades. E eu acho incrível o trabalho que ele funciona baseado em grupos sociais. Eu amo, eu acho que desenvolve em um nível. O ser humano, ele é um animal social. Ele precisa dessa interação. Até para se sentir acolhido, né? Ver, ó, outras pessoas também têm a mesma dificuldade que eu, não tô sozinha, né? Exato. E nessa fase de adolescência, é muito importante essa interação, porque, para além do transtorno, ainda é um adolescente. Então, é um adolescente que pode estar questionando a sua religião, está questionando a sua sexualidade, está questionando a si mesmo. O que eu quero fazer da minha vida? E aí ele vê que ele enfrenta dificuldades que talvez o irmão não enfrente, que o vizinho não enfrente. Então ele vai passar por toda uma crise existencial que todo mundo passa na adolescência. Então é importante você não ter só terapeuta e mãe do lado. Mãe, eu falo família, a família em si. É importante essa interação social. Militei. Obrigada. Muito Imagina. interessante. Mais alguma questão, gente? Oi, Ana. Oi, tudo bem? Eu queria agradecer, achei muito interessante. Assim, no momento atual, eu não conheço e não tenho convívio com crianças com autismo, exceto o meu vizinho, que é uma criança que tem TEA. Eu acho que, assim, eu creio que a mãe dele, né, que minha vizinha buscou, né, desenvolver e cuidar dele desde cedo. Então, hoje eu vejo que ele tem a capacidade de socialização muito boa. Às vezes eu vejo ele brincando na pracinha, o que é muito legal. Às vezes eu vejo ele se desregulando emocionalmente com muita frequência. Então, eu sinto que foi muito importante esse momento também para a gente aprender e conseguir passar esse conhecimento adiante, né, que a gente adquiriu aqui. Então, queria só agradecer mesmo. Não, eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço a vocês, agradeço a arte, agradeço as meninas que foram tão receptivas e colaborativas. E foi um prazer, de verdade. E eu queria, assim, quem não quiser aparecer, se quiser desligar a câmera, tudo bem. Eu queria tirar um print, gente, para poder postar no meu Instagram. Ou se aparecer aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu não sei se todo mundo fica na mesma câmera aqui na tela. Tem que colocar algum tipo de exibição em galeria. A exibição em galeria, todo mundo fica na mesma tela.
Como que faz isso? Ah, eu coloquei aqui. Colocou? Você quer tirar, então? Tiro. Tira. Um momento. Então, todo mundo no X. E tirar mais um X. Prontinho, feito. Obrigada, gente. Pessoal, eu vou mandar o link aqui também para vocês avaliarem a palestra, tá? Aqui no chat. Bom, acho que a gente pode encerrar então, né? Obrigada aí, pessoal. Obrigada, Cleo, pelo conteúdo. E a gente se vê no próximo encontro, então. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cleo. Valeu, até mais, gente. Obrigada, Cleo. Tchau, Até gente. mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.